Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Neemias, no capítulo 9, no versículo 19, 20 e 21. Aleluia. Diz assim, Neemias, capítulo 9, versículo 19, 20 e 21. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixastes no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles do dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes iluminar, e isto pelo caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da tua boca, e água lhe deste na sua sede, de tal modo que os sustentastes 40 anos no deserto. Nada lhes faltou. As suas roupas não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Amém? Paizinho, eis a tua palavra. E o Senhor sabe o quanto necessito de ti, o quanto necessito da tua presença. Então permanece aqui, Jesus. Permanece aqui, tem liberdade nesse lugar. Fica à vontade entre nós e fala profundamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Podem vos assentar, queridos. Aleluia. A Bíblia diz que houve uma grande fome, você já conhece essa história. E o povo de Israel, eles descem e vão ali para o Egito, onde José estava ali, naquela época, como um governador. E depois da morte de José, levantaram um faraó e começa a escravizar o povo de Israel, a ponto de oprimi-los, de deixá-los em uma situação muito complicada. E o Senhor, ouvindo o choro, o grito de desespero daquele povo, depois de 430 anos vivendo ali como escravo, o Senhor levanta um homem chamado Moisés para libertar aquele povo. E a Bíblia vai dizer que existia dois caminhos. Um pela terra dos filisteus, que era mais perto da terra prometida. Porém, o Senhor preferiu levar aquele povo pelo deserto, por um caminho mais difícil, porque era necessário. E o Senhor não fez isso com prazer, com alegria. O Senhor não tirou aquele povo do Egito e ao invés de andar por um caminho que chegaria ao seu destino mais rápido, o Senhor fez com que eles andassem por um deserto escaldante, em um lugar onde o sol era terrível, onde as dificuldades eram difíceis. Mas era necessário fazer isso, porque se tomasse o caminho mais curto, aquele povo ia querer voltar. Na primeira guerra que acontecesse, no primeiro instante que as coisas não acontecessem da forma que eles queriam, desejavam, eles iam querer voltar para trás. Então por isso que o Senhor opta levar eles por um caminho mais longo, mais difícil. Mas isso não foi prazeroso para o Senhor. O Senhor não fez isso de bom grado. É tanto que se nós lermos em Isaías, no capítulo 63, no versículo 9, diz assim: em toda a angústia deles, ou seja, em toda a angústia do povo de Israel, o Senhor também ficou angustiado. Ou seja, todo o processo que aquele povo passou, indo por aquele caminho difícil e se angustiaram, o Senhor também se angustiou. E o anjo da sua presença o salvou pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Então assim, o Senhor fez aquilo, não foi por prazer, mas porque era necessário. Todas as vezes que o Senhor nos leva ao deserto, não é porque Ele quer nos matar, não é porque Ele tem prazer naquilo, mas porque o Senhor é conhecedor de todas as coisas. E o Senhor sabe de coisas que nós não sabemos. Sabe, minha mãe dizia, os mais velhos diziam que nós só conhecemos um palmo do nosso nariz. Mas o Senhor conhece o nosso futuro, Ele conhece o nosso destino. E Ele sabe de todas as coisas. E às vezes Ele vai nos permitir por caminhos que não são os caminhos que nós queremos, desejamos. Mas Ele sabe o que é melhor para nós. E o Senhor precisava provar o coração daquele povo. Afinal, eles passaram 430 anos no Egito. Ora, 430 anos não são 430 dias.
430 anos, gente, é muito tempo. Eu vou fazer 35 anos, é uma vida. Agora imagine 430 anos. Aquele povo tinha um sangue israelita passando dentro deles. Mas eles viveram 430 anos em uma cultura egípcia. Então o Senhor precisava mudar aqueles homens. O Senhor precisava provar o coração daqueles homens. Porque eles ainda estavam muito apegados ao Egito, né? Olha só, eles eram tão apegados ao Egito, coisas simples, que em Números, no capítulo 11, no versículo 5, vai falar das coisas simples que eles tinham saudades. Olha só. Números no capítulo 11, no versículo 5, diz assim: lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos borros, que é alho porós, e da cebola, e dos alhos. Gente, olha as coisas tão bobas, tão simples que esse povo tinha saudade. Pepino, cebola, alho. Agora imagine, se esse povo tinha saudade de coisas tão simples como essas, o que eles não tinham saudades, né, de coisas maiores. Então o Senhor, para provar o coração deles, o Senhor fala: eu não vou levar eles por um caminho mais fácil. Eu preciso levar eles por um caminho mais difícil, um caminho mais longo. Porque senão, no primeiro momento que eles sentirem saudade de comer cebola, eles vão querer voltar para trás. Então o Senhor tirou aquele povo do Egito. Mas o Senhor precisava agora tirar o Egito do coração daquele povo. O Senhor tirou aquele povo do Egito, mas agora Ele precisava trabalhar no coração daquele povo para tirar o Egito de lá de dentro. E às vezes Deus nos permite passar pelo deserto para tirar algumas coisas do nosso coração. Porque às vezes nós estamos carregando muita coisa do Egito aqui dentro. Muita coisa do Egito. Nós temos muita saudade de coisas que ficaram lá atrás, que era do Egito. E às vezes o Senhor nos permite passar pelo deserto para tirar todas essas lembranças, essas saudades, ou coisas que não deveriam mais estar no nosso coração. E em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 2, diz assim: o Senhor falando: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. E qual foi o propósito de Deus que permitiu esse povo andar pelo deserto 40 anos? E Ele dá a resposta. Ele permitiu isso para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Então o propósito de Deus, quando levou o povo caminhando pelo deserto por 40 anos, Ele mesmo fala, foi para humilhar, para provar o coração daquele povo. Se eles eram tementes a Deus, se eles amavam a Deus acima de uma cebola, de um pepino, de qualquer uma outra coisa, ou se as coisas eram mais importantes do que Deus para ele. E o Senhor fala: eu não fiz de bom grado, eu me angustiei, mas foi necessário levar vocês para caminhar por esse deserto por um tempo, para provar o teu coração. E aqui é muito difícil, irmãos, porque todo deserto, ele é para provar algo. O deserto, o Senhor nos matricula no deserto como prova, na expectativa de nos aprovar no final. Amém? Todas as vezes que o Senhor nos matricula em um deserto, é para nos provar e nos aprovar no final. Nós sempre dizemos que o deserto é a faculdade de Deus, é a escola de Deus, onde Ele vai provar alguns dos seus. E a pergunta que eu te faço é: quando você está no deserto, eu não sei qual deserto você tem enfrentado na sua vida, mas você está sendo aprovado ou reprovado por Deus? Quais são as suas atitudes diante do deserto que você está enfrentando? Se quando o Senhor diz que Ele levou aquele povo pelo deserto para provar o coração deles, quando o Senhor põe à prova o teu coração em meio ao deserto, você está sendo aprovado ou reprovado diante de Deus?
As coisas que você está apegado, que você perdeu, que você ainda não conseguiu, ou que os teus sonhos que ainda você não conseguiu, são mais importantes do que Deus na tua vida. O Senhor queria provar, Ele queria saber o coração daquele povo. Se as coisas que ficaram para trás eram mais importantes do que Ele na vida deles. E no teu deserto, as dificuldades que você está enfrentando, Deus tem estado em um lugar de honra? Ele tem atraído o teu coração? Ou num deserto você não tem tempo, você está tão angustiado que tudo que você quer é assistir uma televisão, é assistir uma série, é fazer alguma coisa, sair com os amigos, é ir para casa de alguém? Ou você tem se jogado em oração e tem dito: Senhor, eu estou no deserto, mas eu preciso da tua graça, eu preciso da tua presença, eu preciso do Senhor. Sabe, o deserto ele é um campo de treinamento. O Senhor nos leva ao deserto para nos treinar. É uma escola, como eu falei, e o intuito dele é nos aprovar. Deserto é um lugar de escassez. No deserto você não encontra padaria, você não encontra lanchonete, você não encontra nada disso. No deserto você só vê areia e nada mais. Um sol escaldante, nada mais. Deserto fala de escassez, mas também é um lugar de provisão divina. Deserto é um lugar de escassez, mas é um lugar onde nós vemos os milagres de Deus. Deserto é um lugar de escassez, mas também é um lugar de milagres. É um lugar onde Deus opera e faz coisas sobrenatural e nos mostra que para Ele não existe impossível. Não existe nada que Ele não possa fazer. Porque o poder vem dEle, a autoridade é dEle e tudo pertence a Ele. E no deserto nós podemos descansar e aprender. Porque Deus, Ele é muito inteligente. Deus, Ele não faz nada tipo assim, vamos ver no que vai dar. Todas as vezes que Deus faz alguma coisa, é porque Ele já sabe o futuro, Ele já sabe o final, Ele já sabe tudo. Ele não aposta algo sem saber o que vai resultar. Ele já sabe, ele já é ciente de tudo que vai acontecer. E foi por isso que ele permitiu que Satanás tocasse em Jó, porque ele já sabia do futuro de Jó. Ele já sabia da fidelidade de Jó, do coração de Jó. E ele conhece o nosso futuro antes mesmo de nós chegarmos lá. Amém? O Senhor conhece o seu futuro. Já está tudo bem arquitetado por Ele. Então mesmo no deserto nós precisamos continuar confiando na palavra do Senhor liberada sobre nós. Amém? Deserto é um lugar de direção de Deus. Às vezes nós queremos seguir os nossos caminhos. Às vezes nós queremos seguir as nossas vontades. E aí Deus nos leva para o deserto. Para quê? Para nos direcionar. Para nos direcionar ao centro da sua vontade. Para nos direcionar de volta para o propósito. Para nos direcionar ao nosso chamado. Então, às vezes, o Senhor vai nos levar ao deserto, simplesmente porque nós estamos caminhando por rotas que não são as rotas que Ele trilhou para nós. E aí Ele nos traz para o deserto para nos direcionar. Foi isso que Ele fez com o povo de Israel. A Bíblia diz em Êxodo, no capítulo 13, no versículo 21 e 22... O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. E durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Percebe que o Senhor estava todo o tempo guiando aquele povo pelo deserto. Durante todo o tempo o Senhor estava conduzindo aquele povo, estava na frente daquele povo. E às vezes o Senhor vai nos levar para o deserto, para que possamos retomar a rota que Ele trilhou para nós. Ele vai nos levar ao deserto e com sua coluna de nuvem e com a sua coluna de fogo, Ele vai nos conduzir à terra prometida, ao nosso propósito, ao nosso alvo.
Porque às vezes nós estamos tentando fazer do nosso jeito, da nossa vontade. E o Senhor, Ele é a nossa bússola no deserto. Ele é o nosso condutor. Amém? E é por isso que nós não podemos parar no deserto, não podemos parar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós precisamos entender que o Senhor está na direção, está nos conduzindo para o centro da vontade dEle, para o centro da promessa dEle. Então eu não sei como você está se sentindo hoje. Talvez um deserto que você está enfrentando na sua vida. Você fala: Senhor, eu estou sem direção, Senhor. Eu estou sem direção. Chegou a hora de se submeter ao senhorio do Senhor e dizer para Ele: Senhor, conduz-me. Me conduz ao centro da Tua vontade. Me conduz ao centro do Teu querer. Eu estou nesse deserto, mas eu me submeto à Tua vontade. Eu me submeto ao Teu senhorio. E eu quero caminhar na perspectiva do Senhor. Eu quero caminhar debaixo da palavra do Senhor. Eu quero caminhar debaixo da autoridade do Senhor. Porque o deserto que nós enfrentamos, irmãos, é um propósito de Deus. Então todas as vezes que nós entramos em uma fase de deserto, de sequidão, nós precisamos entender: Deus quer me ensinar alguma coisa. Deus quer me ensinar alguma coisa. E nós precisamos calar a nossa voz e ouvir a voz do Senhor. E tentar entender o que Ele quer falar conosco. Amém? Deserto é um lugar de depender exclusivamente de Deus. O deserto nos ensina a depender de Deus. O deserto nos ensina que não é pela força do nosso braço, mas pelo poder de Deus. O deserto nos ensina que não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. O deserto nos ensina que não é pela nossa capacidade, não é pelo aquilo que nós sabemos fazer, ou por aquilo que nós podemos fazer, mas é pela graça dEle, que sem Ele nós não somos nada. Sabe, sim, uma coisa que eu aprendi em meio aos meus desertos é que tudo vem dEle, tudo é para Ele. Que não tem a ver comigo, mas tudo é dEle, é por Ele, é para Ele. A Ele a honra, a glória pelos séculos dos séculos. Amém? Então foi no deserto que o povo de Israel descobriu que o seu sustento vem de Deus. E Deus providenciou tudo para aquele povo. Tudo, gente. O Senhor providenciou água em um deserto. O Senhor providenciou carne em um deserto. O Senhor providenciou maná em um deserto. Tudo que aquele povo precisava, o Senhor providenciou para eles. Tudo. Não lhes faltou coisa alguma. E a Bíblia diz em Deuteronômio, no capítulo 29, no versículo 5, diz assim: E 40 anos vos fiz andar pelo deserto, e não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Gente, para quem tem filho, que sonho de consumo. Ai, se Jesus aparecesse para mim e dissesse: eu te dou essa graça, minha filha, a partir de hoje as roupas dos seus filhos não perderão mais, os sapatos não perderão mais, toma posse. Amém, oh glória. Mas o Senhor cuidou daquele povo em todo o tempo, e nada lhes faltou. Sabe, às vezes o Senhor vai nos levar no deserto para quebrar o nosso orgulho, porque às vezes nós somos tão orgulhosos, nós nos sentimos uau. E o Senhor nos leva num deserto para quebrar o nosso orgulho, para nos ensinar que nós precisamos dEle, que nós dependemos dEle, que sem Ele nós não somos nada. Às vezes Ele vai nos levar para o deserto para nos ensinar a confiar nele, a descansar nele e entender que Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso provedor e nós precisamos descansar nele. O diácono falou mais cedo
medo na hora da oferta, que às vezes nós até retemos o dízimo, retemos a oferta, porque não, eu não posso dar isso porque vai faltar, não, eu não posso devolver o que é de Deus porque vai faltar. Ei, quem confia em Deus entende que Ele é o provedor, Ele é o provedor, Ele é o nosso sustentador. E quando nós confiamos nele, Ele não nos deixa faltar nada. Ele supre as nossas necessidades. E tudo que nós precisamos é confiar e descansar nesse Deus provedor. Amém? Deserto é um lugar de experiências com Deus. As experiências mais lindas que eu já tive com Deus foi em meus desertos. E deserto fala de experiência. O Senhor vai nos levar muitas vezes para o deserto para termos experiências com Ele. Em Êxodo, no capítulo 15, do versículo 23 ao 25, diz: então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara, que significa amarga. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali provou novamente o coração daquele povo. O povo chegou em um lugar, as águas eram amargas, não tinham o que beber. Gente, em um deserto que se mais tem é sede, e não tinha água para beber. E agora, o que fazer? Aí o Senhor fala com Moisés: corta uma árvore, joga e a água vai se transformar em doce. Aquele povo bebe daquela água e eles provam do poder de Deus mais uma vez. Que experiência magnífica! Olhar para uma água e saber que ela não podia beber, e com um toque tão especial de uma árvore caindo, a água se tornou doce e puderam beber. Sabe, no deserto nós teremos experiências com Deus. As maiores experiências daquele povo foi enquanto eles estiveram caminhando pelo deserto. Pelo deserto eles puderam provar do poder de Deus, dos milagres de Deus. Talvez você está em um deserto, mas eu quero te dizer uma coisa: é nesse deserto que o Senhor quer lhe dar experiências. É nesse deserto que o Senhor quer lhe mostrar o seu poder. É nesse deserto que você está enfrentando que o Senhor quer lhe mostrar que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, que para Ele não existem impossíveis, que não há nada que Ele possa fazer. Ele é o Deus que transformou águas amargas em doces para nos mostrar que o domínio é dele, o poder é dele, a autoridade é dele, tudo vem dele. Aleluia! E um versículo depois, ele ainda continua dizendo para aquele povo que se aquele povo obedecer a ele, e aí resumindo, ele diz: eu sou o Deus que te sara. Gente, Ele é o Deus que nos sara por completo. Às vezes, talvez tenha alguém enfrentando um deserto com doenças, com enfermidades, com problemas que aos olhos humanos parece ser difícil, que aos olhos do médico parece ser difícil, mas Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que nos sara, Ele é o Deus que faz milagres, Ele é o Deus de providências. Aleluia! 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 Pra mim dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Vamos adorar? Você me leva ao deserto pra falar. Tua fidelidade não acabou. Aleluia, aleluia. O deserto nos faz mais fortes. Aquele povo caminhou por 40 anos no deserto.
Eles vivenciaram milagres de Deus, eles provaram do poder de Deus, eles provaram de tudo que o Senhor tem para liberar. Só que alguns não conseguiram manter a sua fé firme. Mas Josué e Caleb, ele nos mostra que o deserto é capaz de nos deixar mais forte. Josué e Caleb nos ensina que o deserto, ele nos deixa mais forte. Percebe? Uns morreram no deserto, não puderam chegar à terra prometida. O Senhor disse para eles: ó, nenhum de vocês, a não ser as crianças, menos de 20 anos para cima e fora, Josué e Caleb, mas o restante ninguém vai entrar, porque vocês não conseguiram acreditar na promessa do Senhor. Mas do outro lado nós temos Josué e Caleb, que quando avistaram a terra e chegaram e foram falar para eles: olha, lá tem gigantes, sim. Aí todo mundo falou assim: nós temos medo, nós somos como gafanhotos, nós vamos morrer. Josué e Caleb, eles vão e digam: ei, Deus nos prometeu a terra prometida, então nós precisamos tomar posse dela. Nós não precisamos focar no tamanho do nosso gigante, mas no poder do nosso Deus. Josué e Caleb nos ensina que não precisamos focar naquilo que aos nossos olhos parece que não tem solução. Nós precisamos focar os nossos olhos nos céus, no Deus Todo-Poderoso, no Deus Criador de todas as coisas. Porque para Deus não existem impossíveis. Aleluia, aleluia. Nós tivemos vários homens e mulheres que, assim como o povo de Israel, caminharam pelo deserto. Vários. E com essas pessoas nós podemos aprender algo também muito especial. Nós temos Agar, que passou pelo deserto. A Bíblia diz que quando ela sai ali da casa de Abraão e ela vai para o deserto com Ismael, e aí a água acaba, ela acha que vai morrer, está no deserto, falta água. A Bíblia diz que ela põe o seu filho no caminho assim, de um arco bem distante, ela senta e ela chora de cá, achando que o filho dela vai morrer, e ela entra em desespero, a criança chora. Aí a Bíblia diz que o Senhor lá do céu, ele ouve o choro da criança e ele abre os olhos de Agar. Ele abriu os olhos de Agar no deserto para que ela visse a providência do Senhor, para que ela pudesse ver que o cenário atual dela não era conveniente com aquilo que Deus poderia fazer, que o cenário atual dela não diria para ela o futuro dela. Pelo contrário, o Senhor falou: eu ainda farei dessa criança uma grande nação. O teu cenário atual não indica o seu ponto final. Amém? O seu cenário atual não indica o seu ponto final. Deus usa o deserto para abrir a nossa visão, para nos mostrar que tem água, tem poço, tem vida, onde nós achamos que existe morte. Quando nós achamos que existe morte, Deus abre a nossa visão e mostra que ali tem vida, ali tem poço, ali tem água. Eu não sei em que área da tua vida você perdeu a fé, você perdeu a esperança e você acha que vai morrer. Senhor, eu me assentei aqui porque eu perdi a esperança, eu perdi a fé. Mas nessa noite eu profetizo sobre a tua vida que os seus olhos espirituais sejam abertos para entender e confiar que o teu cenário atual não indica o teu ponto final. Deus vai mudar a tua história. Deus pode mudar a tua história. Deus pode transformar esse cenário. Ainda existe vida, amém? Por aí diz que onde existe esperança é a última que morre. Mas a nossa esperança nunca morre, porque a nossa esperança é Jesus. E Ele permanece para sempre, amém? Aleluia! João Batista foi outro exemplo de alguém que viveu no deserto. E João Batista já nos ensina
que no deserto nós precisamos focar no que é essencial e no que é importante. A Bíblia diz que ele pregava pelo deserto e ele crescia. Em Lucas, no capítulo 1, no versículo 80, diz assim: e o menino crescia e se robustecia, ou se fortalecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. O menino crescia e se fortalecia onde? No deserto. No deserto. Sabe, às vezes tem pessoas que falam: o deserto vai te matar, ou o deserto vai te acabar, o deserto que você está passando é o fim. Mas é ponto de vista. A mesma água que amolece a batata, ela endurece o ovo. Amém? A mesma água. Então é ponto de vista. João nos mostra que mesmo no deserto a gente pode crescer, a gente pode se fortalecer. Aleluia! Mesmo no deserto, queridos. Mas ele nos ensina que nós precisamos focar no que é importante. João era meio louco, meio estranho assim, um bicho meio... comia gafanhotos, né? Mel silvestre. É um negócio meio estranho, de outro mundo. Mas ele vivia uma vida muito simples. E ele focava no que era eterno, no que era passageiro. Ele descartava. E às vezes nós focamos em tantas coisas momentâneas. Sabe, nós focamos em tantas coisas momentâneas. Mas o Senhor quer que nós foquemos a partir de hoje no que é eterno, no que, sabe, permanece. Foque os seus olhos em Deus. Foque os seus olhos no que Deus tem para a tua vida. Agarre aquilo que o Senhor tem lhe dado. Abrace o teu chamado. Abrace aquilo que o Senhor tem ministrado sobre a tua vida. A Bíblia diz que João ficou no deserto até o dia de cumprir o propósito divino para a vida dele. E eu declaro sobre a tua vida que nesse deserto que você está passando, o Senhor está te capacitando, o Senhor está te fortalecendo. O Senhor está trabalhando na tua vida para usar a tua vida no propósito que Ele determinou para ti. Aquilo que o Senhor tem sonhado para a tua vida. Aleluia! Obrigado, Senhor. Aleluia! Para me dizer no fim, que a tua fidelidade não acabou. Aleluia. Elias, já estou encerrando, gente. Elias foi outro que passou pelo deserto. A Bíblia diz que ele estava com medo de Jezabel. Jezabel queria matar ele. E aí ele foge pelo deserto e ele se esconde em uma caverna. E aí o anjo aparece e diz: ei, levanta, levanta, olha, levanta, come e bebe. Deu pão para ele, deu água para ele. E ele se levantou e ele andou mais 40 dias. Elias se escondeu em uma caverna no deserto, porque ele achou que era o fim de seu ministério. Ele achou que era o fim de tudo que ele tinha sonhado. Ele achou que era o fim de tudo aquilo que o Senhor havia sonhado para ele, projetado para ele. E por isso, ele entrou no deserto, ele se escondeu em uma caverna, porque ele não conseguia mais acreditar que Deus poderia tirar ele daquela situação, poderia livrá-lo da morte. Mas o anjo chega para ele e diz: rapaz, levanta, come, bebe esse pão, porque ainda não acabou o que o Senhor tem na tua vida. Levanta, anda, bora. O Senhor tem muita coisa ainda a fazer através de ti. Sabe, o Senhor tem dito para muita gente aqui nessa noite: levanta, come, anda, porque o Senhor não quer te ver prostrado nesse deserto. O Senhor tem muita coisa ainda a fazer através de ti e na tua vida. Come, bebe, se levanta e anda. Eu não sei o que fez você perder a esperança do seu chamado, do seu ministério. Eu não sei o que você tem passado, seu psicológico, seu coração, que talvez tenha dito para o Senhor: Senhor, é melhor ficar aqui no deserto, me esconder dentro dessa caverna. Chegou um tempo, Senhor, que eu quero me isolar, eu quero me esconder. Mas a palavra do Senhor para a tua vida nessa noite é: levanta, come, porque eu ainda tenho muita coisa a fazer na tua vida. Levanta e anda. Oh, não é tempo de ficar prostrado. O Senhor tem muita coisa
vida. Então chega de ficar prostrado. E para encerrar, Jesus foi o nosso maior exemplo de alguém que passou pelo deserto e venceu. Amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Quem conduziu Jesus ao deserto? O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Sabe por quê? Sabe por que o Espírito Santo fez isso? Porque ele sabia que Jesus venceria. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto porque ele sabia que Jesus venceria. E sabe por que Deus permitiu que algumas coisas acontecessem na tua vida e que você entrasse em um deserto? Porque Ele sabe que você vai vencer também. Amém? Ele sabe que você vai vencer. Eu não sei qual é o deserto que você está enfrentando, mas acredite, o Senhor acredita em você. Então acredite em si mesmo. Acredite no poder de Deus e se levanta em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! O Senhor acreditava. E foi por isso que Ele permitiu que Jesus fosse ao deserto. Porque Ele sabia que Jesus venceria. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Não sei qual é o seu deserto, mas eu declaro um novo tempo, uma nova história. Eu declaro em nome de Jesus, que todos os aguilhões, tudo aquilo que o inimigo tem tentado te paralisar, vai ser repreendido em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida um novo tempo. Eu declaro sobre a tua vida forças do alto. Eu declaro sobre ti um novo tempo de Deus. Aleluia! 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 E Oséias, ele faz uma referência muito interessante. Ele vai dizer que o deserto é um lugar de sedução. É um lugar onde o Senhor nos atrai e nos chama para Ele. Deserto é um lugar que o Senhor nos atrai e nos chama para falar o nosso coração e para conhecer o coração do seu povo. Então talvez você entrou no seu deserto e seja Deus apenas tentando chamar a tua atenção. Talvez esse deserto que você entrou seja o Senhor apenas atraindo o teu coração para Ele. Porque às vezes nós temos a tendência de fazer do nosso jeito, de seguir as nossas vontades e fazer do jeito que a gente quer. Mas o Senhor, Ele não quer nos perder. Sabe, a Bíblia fala: se o teu olho te escandaliza, arranca, joga fora. É melhor você chegar no céu sem um olho do que ver os teus dois olhos indo para o inferno. E às vezes o Senhor, Ele não abre mão de nada, sabe? Ele não abre mão de você. E para não te perder, às vezes Ele te atrai para o deserto, para poder te seduzir, para poder atrair o teu coração de novo para Ele, para poder atrair o teu olhar de novo para Ele. Sabe, às vezes nós estamos tão distantes de Deus, às vezes nós estamos tão distantes de Deus, e o sofrimento faz com que nós nos apeguemos a Ele, nos acheguemos a Ele. Eu tenho uma frase que eu digo: bendito o sofrimento que me aproxima do meu Deus. Bendito é o sofrimento que me aproxima do meu Deus. Se eu estiver distante do Senhor e for necessário o Senhor me atrair com essas cordas de amor para o deserto, bendito seja o sofrimento que me aproxima de novo do meu Deus. O que eu não posso é ficar distante dEle. O que eu não posso é estar distante da presença. Então eu não sei qual é o teu sofrimento, eu não sei qual é o seu deserto. Talvez você olhando aqui, você entendeu em alguns pontos qual é o deserto que você está enfrentando. Mas eu quero te convidar agora a orar e dizer para o Senhor: Senhor, eu não sei qual é o propósito que o Senhor me permitiu entrar nesse deserto. Eu não sei se foi o Senhor que me conduziu a esse deserto para atrair a minha atenção. Mas eu me submeto a Ti nesse momento, Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé. Aleluia. 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 Jesus saiu do deserto vitorioso, porque
porque ele focou os seus olhos na promessa, nas palavras de Deus sobre ele e não sobre aquilo que ele estava vivendo. O deserto era difícil, mas ele confiou nas palavras do Senhor sobre a vida dele. Eu sei que eu sou filho amado, eu sei que eu sou filho amado, eu sei que o Senhor está comigo nesse deserto, eu sei que ele não me desamparou, oh, eu sei que ele não me deixou, eu sei. Aleluia, aleluia. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris pra me dizer no fim, oh, que a tua fidelidade não acabou. Eu quero te convidar agora a orar comigo, sentado, de joelho, em pé, da melhor forma que você quiser. E nós estaremos orando agora ao Senhor. Aleluia. Arianda lava cheia dela maná. Arianda lava cheia dela maná. Arianda lava cheia dela maná. Ah, Jesus. Só o Senhor conhece os nossos corações. Só o Senhor sabe o que se passa dentro de nós. Quantas vezes nós estamos sorrindo por fora, mas o nosso coração grita por socorro. O nosso coração está desesperado, gritando por respostas. Sabe, eu sei que talvez gente está aqui, mas está vivendo um deserto na sua vida. Um deserto em tantas áreas. Ele não entende, ela não entende, porque o Senhor permitiu chegar nessa situação, porque o Senhor permitiu passar por tudo isso, viver isso. Se ela confiou tanto no Senhor, se ele confiou tanto no Senhor. Mas eu clamo nessa noite, Pai. Eu clamo nessa noite pela tua presença. Eu clamo nessa noite pela tua presença, Senhor. Porque às vezes quando nós estamos passando por esses momentos, o nosso coração se desespera. Nós queremos te ouvir de qualquer jeito. Nós queremos entender o que o Senhor está falando. E eu clamo agora, Deus, que haja paz no coração dessa pessoa, certeza de que o Senhor está do seu lado. O Senhor está do seu lado. Oh, Espírito Santo, eu te peço que nesse momento o Senhor nos revista de forças, de graça para prosseguir. Se tem alguém aqui, Jesus, cansada, que tem assim como Elias, desejado ir para o deserto e entrar na caverna e dizer: Senhor, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Oh, Pai, envia o alimento nessa noite, que essa pessoa possa comer, beber e se fartar de ti, para que tenha forças para prosseguir, forças para caminhar, forças para se levantar. Arianda lama cheirada lamaná. Oh, Espírito Santo. Às vezes no deserto nós perdemos tanta coisa, Pai. Tanta coisa. Eu já perdi tantas coisas em meu deserto. Mas, Senhor, ainda que seja necessário perder, que eu perca tudo. Só não perca tudo